A comunidade de desenvolvimento de software ucraniana é muito forte e tem apoiado as forças ucranianas nesta guerra. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O jornalista polonês Marcin Wierwal escreveu recentemente um artigo num importante jornal polonês sobre a Iniciativa Delta. A Ucrânia tem uma grande comunidade de desenvolvedores de software, muitos inclusive trabalhando para grandes empresas europeias. 20% das maiores empresas da Forbes usam software ucraniano. Com a invasão da Ucrânia pelos russos, muitos desenvolvedores se colocaram à disposição das forças armadas ucranianas. Alguns deles tiveram suas casas, cidades destruídas pelos russos. Uma grande quantidade morava em Bucha e Irpin, cidades na Grande Kiev que eram polos de tecnologia e foram totalmente destruídas pelos russos. Então, cerca de 1.000 desenvolvedores se ofereceram para apoiar as forças armadas ucranianas. Estas organizaram, então, a chamada Iniciativa Delta, um conjunto de reuniões em que o pessoal da frente de batalha apresenta problemas que gostariam que fossem resolvidos por software ou problemas que sentem no uso de aplicativos eletrônicos e os desenvolvedores apontam possíveis soluções que, se autorizadas, geram uma unidade de trabalho com os desenvolvedores trabalhando junto com o pessoal militar para desenvolver a solução. Alguns dos melhores casos de uso dessa iniciativa Delta são referentes a drones. Drones tomaram uma relevância enorme nessa batalha e provavelmente se tornarão cada vez mais relevantes no futuro. Eles podem ser usados para vários propósitos. Mesmo drones comerciais comuns já são úteis para permitir patrulha aérea. Simplesmente ver onde está o inimigo, onde estão suas armas, onde estão os postos de comando, já é uma vantagem enorme, mas pode chegar mais do que isso. Direcionar tiros de artilharia. É muito útil ter um olho no céu para ver o que está acontecendo nas linhas inimigas. Além disso, os drones também podem atacar, levar pequenas bombas ou, no caso dos drones kamikazes, o drone em si é uma bomba. Daí existem várias opções. Esses drones militares como o Bayraktar BT-2 e outros podem levar uma grande quantidade de mísseis e foguetes e causar danos significativos. Mas mesmo drones civis modificados podem levar alguma carga, como granadas manuais. Uma granada dessa não causa tanto dano quanto uma munição de porte maior. Pode, no máximo, matar pessoas próximas de onde caiu. Se tiver muita sorte, pode explodir outras munições no local, mas isso não é garantido. Embora o dano seja baixo, esse arranjo acaba sendo útil porque é de baixíssimo custo em relação aos drones militares. Um drone civil com 4 ou 5 granadas manuais vai custar uns $20.000, enquanto um Bayraktar, que é considerado um drone militar barato, custa $5 milhões só o drone. A munição para ele também tem um custo alto. Ou seja, você pode comprar 250 drones menores ao invés do drone maior. A capacidade de causar danos começa a favorecer os menores. Com um monte de drones desses na linha de frente, o estrago acaba sendo considerável. No mínimo, leva os soldados inimigos a temerem por sua vida o tempo todo, posto que é praticamente impossível prever a chegada de um drone. Some a isso o fato de que as sanções impedem a Rússia de adquirir e fabricar novos drones, enquanto a Ucrânia não tem essa limitação. À medida que a guerra avança, com drones sendo derrubados de ambos os lados, isso leva a uma vantagem crescente para os ucranianos nesse tipo de guerra. Lógico, os russos sabem da importância dos drones e têm muitos drones deles mesmos, mas recentemente andaram negociando com o Irã o fornecimento de mais drones, podendo dar a entender que a quantidade está se mostrando perigosamente baixa. Mas existem alguns desafios. Primeiro é a identificação das posições russas. Camuflagem é algo normal na guerra. Todo mundo usa camuflagem para esconder os soldados, os tanques, as posições, trincheiras, enfim. Se o inimigo for incapaz de ver o alvo, ele não terá como atingir esse alvo. E os drones voam a distância significativa na altura, justamente para evitar serem vistos pelo inimigo. Então é difícil, mesmo para um soldado treinado, ver os elementos camuflados do inimigo. Esse é o primeiro passo para qualquer tipo de ataque. Seja o drone jogar a granada, seja direcionar a artilharia. Quando esse tema foi levantado em uma reunião da Iniciativa Delta, 2 desenvolvedores apontaram uma possível solução. Eles trabalhavam com uma empresa que estava fazendo reconhecimento de produtos em imagens de câmeras.
Para reconhecer os produtos que podem estar parcialmente ocultos, obscurecidos, com uma luz diferente, condições não claras de visualização, eles trabalharam em um modelo de inteligência artificial para fazer esse reconhecimento. O modelo é treinado com imagens conhecidas, agora no caso de tanques e outros dispositivos de guerra camuflados, e a partir dali ele pode ser usado para apontar com muito mais facilidade do que uma pessoa a existência de objetos militares camuflados na visão do drone. O problema foi resolvido em um fim de semana e já está sendo usado amplamente na frente de batalha. É muito mais simples a identificação com o uso da inteligência artificial, pois a imagem do drone já aponta possíveis objetos com a probabilidade de serem alvos e um humano precisa apenas confirmar. Depois disso, podem ser usadas granadas do próprio drone ou um oficial pode requisitar fogo de artilharia naquela posição. As coordenadas do alvo já são identificadas pelo sistema automaticamente. Mas não parou aí. Uma das armas que tem sido usadas pelos russos e também pelos ucranianos são os embaralhadores de sinal para drone. É uma das formas mais simples de derrubar um drone. Tipicamente, drones usam GPS para se guiar e se comunicam via rádio com um operador que controla o drone. Armas potentes podem direcionar ondas de rádio muito fortes na direção do drone, de forma que ele não consiga mais identificar o sinal do GPS, portanto não tenha mais a localização e também não receba mais controle do operador. Isso tipicamente derruba o drone. Para evitar esse tipo de ataque, eles criaram um drone totalmente isolado para as ondas eletromagnéticas não interferirem nos circuitos internos e com um mecanismo de posicionamento independente de GPS. Eles não falam o que usaram como alternativa para não entregar o segredo, mas o drone consegue se orientar sem o GPS. Assim, como as armas magnéticas, o drone fica apenas sem o comando do operador e nessa situação ele entra em modo automatizado para retornar à base. O drone que seria perdido de outra forma retorna com segurança, inclusive com as imagens da região armazenadas. Esses são apenas alguns dos exemplos da iniciativa. Muitos outros projetos desse tipo têm sido feitos, envolvendo drones e outros sistemas militares também. Por exemplo, o principal drone russo, o Orlan 10, já tiveram várias unidades capturadas pelos ucranianos, e tem grupo estudando a fundo esse drone para identificar meios de neutralizar a sua ação. No final, o que fica claro nessa guerra é que, além de ter um lado claramente certo e um lado claramente errado, é que também é uma guerra entre uma entidade centralizadora e monolítica, extremamente preparada e com recursos abundantes, mas totalmente rígida e centralizada, versus uma estrutura descentralizada, evolutiva, desburocratizada, em que a inovação e a mudança acontecem o tempo todo. A Rússia sempre reteve muito da União Soviética, não apenas na pretensão expansionista e imperialista, a ponto de invadir um país sem absolutamente nenhuma justificativa válida, mas também a centralização e a estrutura extremamente burocrática e corrupta do governo. Apesar de ter um arsenal enorme, a Rússia peca em adaptabilidade, em logística, em responder às mudanças no campo de batalha. A Ucrânia, em 2014, estava em situação ainda pior que a Rússia do ponto de vista militar. Tinha a mesma rigidez, a mesma visão soviética e, pior, o mesmo arsenal velho e as mesmas práticas burocráticas e corruptas. Mas desde então, o país buscou se inspirar nos modelos militares ocidentais e com isso veio equipamento mais moderno, técnicas mais flexíveis, adaptabilidade, abertura para inovação e muito mais descentralização e tecnologia. Do ponto de vista ético e do ponto de vista tecnológico, não tem como a Ucrânia perder essa guerra. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!